Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Let me try again. Let me try once more. Oi, você lembra que eu cantei essa mesma música na teleaula passada? Então, eu cantei porque o assunto da teleaula era sobre fazer sugestões. Como a teleaula de hoje, o assunto vai ser o mesmo, eu cantei Let me try again, again. Mas a repetição só vai até aí, porque hoje a gente vai aprender uma porção de coisas novas. Dá só uma checada. Na teleaula de hoje, nós vamos conhecer uma maneira de fazer sugestões educadamente. Vamos aprender a usar um tipo novo de frase da língua inglesa. E na sessão Let's Travel Together, vamos dar um passeio pela história de um país africano, onde uma das línguas oficiais é o inglês. Nós vamos até a África do Sul. E para você entender como é esse jeito educado de fazer sugestões, eu vou te contar como que além de Let me try again, eu aprendi também a dizer Why don't we try again? Eu aprendi a expressão Why don't we ouvindo duas conversas de telefone. A primeira foi da Beth. Você não tá pensando que eu tô escutando conversa dos outros porque eu sou xereta, né? Eu só tô fazendo isso para aprender inglês. Hello? Mrs. Anderson's office. Mary. Please, I need to talk to Mrs. Anderson. Who is it? Mrs. Carter from Brazil, Sunshine Travel Agents. I tried to set an appointment last week, but it wasn't possible. Why don't we set another one now? Okay. Você ouviu? Aquela mulher disse alguma coisa pra Beth, começando a frase com Why don't we? Eu logo comecei a desconfiar que devia ser alguma sugestão. E mais tarde, eu vi a Virgínia dizendo a mesma coisa. A Virgínia estava marcando um almoço com um cliente. 12 o'clock? I can't. I have a meeting at 12. Oh, let me see. What about tomorrow? Okay. Tomorrow at 12. Why don't we try a new restaurant? Which one? St. Peter's. What's the address? É Rua Guararema 66. Okay. Tomorrow at 12. Meet you at St. Peter's. Tomorrow quer dizer amanhã. Então a Virgínia estava marcando um almoço com um cliente pro dia seguinte. Agora, para eu entender melhor essa estrutura do Why don't we, eu tive que pensar um pouco em cada palavra da frase. Vamos pensar um pouco na estrutura Why don't we? Why é um pronome interrogativo e corresponde ao pronome interrogativo por quê em português. Quando usamos why mais not no começo da frase, já dá para perceber que queremos sugerir alguma coisa para alguém. O equivalente em português é a expressão por que não? Mas em inglês eu também posso usar uma outra estrutura que serve para a mesma coisa. Why mais don't, mais pronome pessoal, mais o verbo e mais o complemento. Eu também posso usar esta estrutura para fazer uma sugestão. Como por exemplo na frase Why don't we try a new restaurant? Que em português significa por que não tentamos um restaurante novo? Why don't we try a new restaurant? É isso mesmo. Quando eu uso why mais don't, mais pronome pessoal, mais o verbo, eu estou fazendo uma sugestão. E se o pronome pessoal é we, eu estou me incluindo na sugestão. Como no caso desta frase. Why don't we try? Porque nós não tentamos. Então, se eu quiser fazer uma sugestão para outra pessoa sem me incluir, é só trocar o pronome pessoal. É só trocar we por you. Why don't you try a new restaurant? Porque você não tenta um restaurante novo? A estrutura é a mesma de antes. Why mais don't, mais o pronome pessoal you. Why don't you? Why don't you try this way? O que será que ela está dizendo para ele, hein? Eu acho que ela está sugerindo para ele tentar alguma coisa, assim, né? Why don't you try this way? Você tem razão. Olha só a frase que ela disse.
Why don't you try this way? Why don't you try? É uma sugestão mesmo. Foi o que eu disse. Toda vez que começa assim, olha, why don't you, significa que alguém está querendo fazer uma sugestão. Dessa vez você tinha razão mesmo. Aliás, posso fazer uma sugestão? Of course, my friend. Why don't we watch the movie? Olha, muito bem lembrado, viu? Eu esqueci de dizer uma coisa, olha. Toda vez que a gente quer se incluir em uma sugestão, a gente usa o pronome we em vez de you. Entendeu agora, né? Entendi. Agora vamos ver se você entende o que eu estou tentando te dizer. Why don't we watch the movie? Ok, let's watch the movie. O que será que ela está sugerindo para ele? Why don't you push it this way? Why don't you stop? Why don't we push in the same direction? Primeiro, ela sugeriu para ele tentar empurrar o baú na outra direção. Depois, ele sugeriu para ela, para os dois empurrarem o baú na mesma direção. Era isso mesmo que eu estava imaginando, viu? E agora, hein? O que será que vai acontecer? Esse baú não sai do lugar. É verdade, eu tô suando só de olhar. It's hot. It's very hot. Viajar faz bem? Eu gosto. Por isso que eu pedi pra Virginia para apresentar pra vocês essa sessão Let's Travel Together. Apesar que a nossa viagem hoje não vai ser muito turística, não. Vai ser mais uma aula de história. Why don't we travel together to South Africa? South Africa é o nome em inglês da África do Sul. A população da África do Sul é composta basicamente de negros, brancos, mestiços e asiáticos. Os negros são a maioria da população. Mesmo que a população nativa de negros conserve suas línguas de origem, a Constituição sul-africana só reconhece o inglês e o afrikaner como línguas oficiais. O afrikaner teve sua origem no holandês e foi trazido pelos holandeses e franceses, passando a ser a língua comum com a população nativa. Hoje, o afrikaner tem palavras inglesas, alemãs e também palavras de uma das línguas nativas da África do Sul. Os primeiros europeus a chegarem ali foram os holandeses, em 1652. Além dos holandeses e franceses, os ingleses também colonizaram essa parte do continente africano. A África do Sul apareceu durante muitos anos nos noticiários do mundo inteiro por causa da sua política de segregação racial, o apartheid. Nesse sistema, o governo determina as áreas a serem ocupadas por cada grupo racial. Por exemplo, havia praias para brancos, praia para negros e praia para os asiáticos. O apartheid é uma palavra da língua africana, significa separação. O objetivo do apartheid era manter a supremacia dos brancos, que eram apenas 13% da população, enquanto os negros representavam 77%. Essa forma legalizada de preconceito e separação das classes sociais através de critérios raciais gerou reações em todo o mundo. Alguns países, como o Brasil, cortaram relações diplomáticas com a África do Sul até que se mudasse essa política de segregação racial. Com as contínuas pressões externas e internas, a política do governo foi se abrindo para que o apartheid pudesse acabar. Pois é. Eu é que não ia querer viajar para a África do Sul, pelo menos na época do apartheid, né? A não ser que fosse para defender os direitos dos negros. Mas para fazer isso, eu ia ter que saber falar muito bem inglês. E antes de ir para lá, eu ia ter que fazer uma boa revisão em tudo que eu aprendi aqui. Why don't we do that now? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre como fazer sugestões em inglês. Você conheceu uma maneira educada de fazer sugestões, estudando frases que começam sempre com a expressão Why don't? E na sessão Let's Travel Together, você conheceu um pouco a história da África do Sul.
e aprendeu que o nome desse país, em inglês, é South Africa. Se você quiser aprender ainda mais e aproveitar muito bem tudo isso que a gente viu hoje, eu tenho uma sugestão para você. Why don't you open your English book and study? Por que você não abre logo seu livro de inglês e começa a estudar? Vai se preparando que na próxima teleaula tem mais novidades para você. Vai!